Você já se perguntou por que certas coisas parecem se repetir na sua vida? Porque você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de dor, os mesmos padrões, como se houvesse um script invisível controlando cada passo seu? Carl Jung dizia que, enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Mas o que Jung descobriu vai muito além da psicologia. Ele percebeu que o inconsciente humano não está separado do universo. Ele é parte de uma estrutura viva e inteligente que se move através de leis antigas, codificadas em tradições que vieram muito antes de Freud, antes da ciência moderna e até antes das religiões que conhecemos. Essas leis foram registradas num texto misterioso, conhecido como Kybalion. 7 princípios, 7 engrenagens invisíveis que sustentam toda a realidade, desde o movimento das estrelas até o fluxo dos seus pensamentos. Você pode não acreditar nelas, mas isso não muda o fato de que elas operam dentro e fora de você a cada segundo, moldando o que você chama de vida. A mente humana, segundo Jung, é como um espelho. Reflete aquilo que é projetado nela. E se o universo é mental, como ensina a primeira lei do Kybalion, então tudo o que você vive é uma resposta da sua própria consciência. Você não é apenas uma vítima das circunstâncias, você é o criador inconsciente delas. E é aí que mora o perigo, porque se você não domina a sua mente, alguém ou algo domina por você. Os símbolos que você ignora, as emoções que você reprime, as coincidências que você descarta, tudo isso faz parte de uma linguagem secreta entre você e o universo. E quando você não entende essa linguagem, você se torna escravo dela. A primeira lei é a da mentalidade. Tudo é mente. Tudo que existe, cada experiência, cada fracasso, cada conquista é um reflexo de um estado mental. O universo é um espelho que devolve exatamente o que você pensa, sente e acredita ser. E aqui está o paradoxo. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar o mundo à sua volta, tentando controlar os outros, o destino, as situações. Mas o universo não responde à força, ele responde à vibração. Se dentro de você há medo, escassez e culpa, é isso que o universo reflete de volta. E você chamará isso de azar, de karma, de destino. Mas, na verdade, é apenas a lei operando em silêncio. Jung dizia que os símbolos são a linguagem da alma. E as leis do Kybalion são os símbolos universais que governam essa linguagem. Cada pensamento, cada emoção é uma semente plantada na mente do cosmos. E o que você colhe é o reflexo daquilo que cultivou. Perceba. Não é sobre pensar positivo, nem sobre manifestar com frases prontas. É sobre entender que a mente é a matéria-prima da realidade. E enquanto você continuar acreditando que o mundo externo é a causa dos seus sofrimentos, você permanecerá preso à ilusão mais cruel de todas, a de que não tem poder algum sobre a sua própria vida. A mente é o seu reino mais sagrado e também o mais perigoso, porque dentro dela estão as chaves para a liberdade e as cadeias que te mantêm preso. Você vive entre essas duas forças, mesmo sem perceber, e cada decisão, cada reação, cada pensamento automático é uma escolha entre se tornar criador ou continuar sendo criado. A verdade é que o universo não conspira contra você. Ele apenas reflete o que você é por dentro. E quando Jung estudou o Kybalion, percebeu que o inconsciente coletivo segue o mesmo padrão dessas 7 leis. Você é parte de algo muito maior, mas esse maior só se revela quando você decide olhar para dentro. Nada muda até que você mude. E mudar não é se reinventar, é se lembrar de quem você sempre foi antes de ser moldado pelas dores, pelas crenças, pelos traumas e pelas vozes que disseram o que você deveria ser. O universo não fala com palavras, ele fala com sinais.
E esses sinais só são compreendidos por quem silencia o barulho interno e observa. As 7 leis não foram criadas para te aprisionar. Elas existem para que você aprenda a dançar com o universo e não contra ele. Mas a maioria das pessoas luta. Luta contra o que sente, luta contra o tempo, luta contra si mesma. E nessa luta, perde o poder de compreender o que está sendo ensinado por trás de cada dor. A dor é um mestre, e ela aparece quando você se distancia da sua essência. O sofrimento é apenas o eco da resistência. E enquanto você resistir às leis, o universo te ensinará pela dor. Você pode continuar acreditando que as coisas acontecem com você, ou pode despertar para o fato de que nada acontece por acaso. As leis não falham. O que falha é a consciência que insiste em ignorá-las. Agora, pare por um instante e olhe ao seu redor. Tudo o que você vê, o que gosta e o que odeia, é um espelho do que está dentro de você. Nada está separado, nada está fora de lugar. E se você compreender isso de verdade, a sua vida nunca mais será a mesma. Você já percebeu que por mais que tente mudar sua vida, algo parece te puxar de volta ao mesmo ponto? Como se uma força silenciosa te controlasse, decidindo o que você sente, pensa e até o que acredita ser possível. Essa força são as 7 leis universais, e o que torna tudo ainda mais profundo é que elas não estão fora de você, estão dentro da sua mente. Carl Jung dizia que aquilo que você chama de destino, na verdade são os aspectos do seu inconsciente que se projetam sobre o mundo. Ou seja, o universo é apenas o espelho da sua estrutura mental. O Kybalion não é um livro sobre magia, é um mapa psicológico do cosmos, e cada uma das 7 leis é uma engrenagem do mecanismo interno que move seus pensamentos, emoções e comportamentos. A primeira é a lei do mentalismo. Ela diz que tudo é mente. Tudo que existe foi antes um pensamento. O universo, o tempo, a matéria, tudo surgiu da consciência. Isso significa que sua realidade é moldada pelo que você pensa, consciente ou inconscientemente. E aqui está o segredo. Não é o pensamento racional que cria, mas o pensamento simbólico, o inconsciente. É por isso que muitas vezes você quer mudar algo, mas repete os mesmos erros, porque sua mente profunda está vibrando em outra frequência. A segunda é a lei da correspondência. O que está dentro é como o que está fora. Você vive as repetições que existem dentro de você. Por isso Jung dizia, enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Nada muda lá fora enquanto você não muda dentro. O universo não te pune, ele apenas te espelha. A terceira é a lei da vibração. Tudo vibra, tudo se move. Seus pensamentos, emoções e crenças são frequências vibratórias. Quando você está imerso no medo, na dúvida ou na culpa, você vibra numa densidade que atrai mais daquilo que o mantém preso. Não é lei da atração, como as pessoas pregam de forma superficial. É física da consciência. Jung explicava isso como sincronicidade. Acontecimentos aparentemente aleatórios que refletem o conteúdo simbólico da sua psique. Mas talvez a mais mal compreendida de todas seja a lei da polaridade. Tudo tem 2 polos, o positivo e o negativo, o quente e o frio, o amor e o ódio. Eles não são opostos absolutos, mas extremos de uma mesma coisa. E o que diferencia um do outro é apenas o grau de vibração. A dor, quando compreendida, se transforma em sabedoria. A sombra, quando iluminada, se torna poder. É a mesma energia. O que muda é a consciência que a percebe. Jung entendia isso. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O Kybalion chamava isso de transmutação mental. O processo de elevar uma vibração inferior a uma superior. Quando você aprende a transformar medo em coragem, raiva em ação, dor em consciência, você não está apenas se curando, está movendo o universo. A quinta lei, ritmo, é a respiração da existência. Tudo tem ciclos, altos e baixos, inícios e fins. A maré vem e vai, o dia vira noite, o sucesso se transforma em queda e a queda em aprendizado.
A mente inferior teme as oscilações, mas a mente superior dança com elas, porque sabe que o ritmo é necessário para a evolução. A cada ciclo, uma nova versão de você emerge. Mas é aqui que muitos se perdem, tentam lutar contra o fluxo. Querem empreender o que é impermanente, querem controlar o tempo, as pessoas, as situações. E quando o universo se move, porque ele sempre se move, você sente que perdeu tudo. Mas a verdade é que o universo nunca tira, ele apenas reposiciona. É nesse ponto que a sexta lei, a causa e efeito, entra como o equilíbrio perfeito. Não existe acaso. Cada pensamento, palavra e ação gera uma consequência correspondente. Tudo que você semeia dentro, você colhe fora. Isso é mais do que karma, é psicodinâmica. Jung via isso como reflexo da psique coletiva e individual interagindo com o mundo simbólico. Você é o criador do enredo que vive. E por fim, a sétima lei, o gênero. O masculino e o feminino como princípios universais. A ação e a receptividade. A razão e a intuição. O sol e a lua dentro da sua mente. Quando um desses polos domina o outro, nasce o desequilíbrio. Quando ambos se integram, surge a totalidade. Essa é a meta final da individuação em Jung. Unir o animus e a ânima, o consciente e o inconsciente, o espírito e a matéria. Agora imagine o que isso significa. Você não é uma vítima das leis. Você é a própria lei em movimento. O que você pensa, sente e faz é o que dá forma à realidade que te envolve. A sua mente é o templo onde o universo inteiro acontece. Você quer mudar sua vida? Então mude sua vibração interna. Observe seus pensamentos como quem observa um rio fluindo. Não lute contra eles, transmute-os. Alinhe-se ao ritmo das leis e elas se tornam aliadas. A dor começa a te ensinar, o caos começa a te fortalecer e, de repente, aquilo que antes te aprisionava passa a te libertar. Essas 7 leis não estão tentando te punir, elas estão tentando te despertar. E se você chegou até aqui, talvez já esteja sentindo algo diferente, uma pequena faísca de consciência se acendendo. É o primeiro sinal de que a mente está começando a lembrar de quem ela realmente é. Mas essa jornada ainda não terminou, porque compreender essas leis é uma coisa, integrá-las é outra. E é aí que tudo muda. Jung costumava dizer que o que você chama de coincidência é, na verdade, uma conversa entre o seu inconsciente e o universo. Nada é aleatório. As pessoas que cruzam seu caminho, as situações que se repetem, os sonhos que insistem em retornar, tudo isso é a vida tentando te mostrar algo que a mente consciente ainda não quer enxergar. E é exatamente aqui que a segunda lei do Kybalion se manifesta. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Essa é a lei da correspondência. Tudo é reflexo, tudo é espelho. Jung chamava isso de sincronicidade. Os antigos chamavam de destino, mas no fundo é apenas a correspondência natural entre os mundos, o interno e o externo, o visível e o invisível, o humano e o divino. O que você sente se reflete nas circunstâncias. O que você reprime se transforma em obstáculo. O que você teme se repete. E o que você entende se dissolve. Você já percebeu que as mesmas situações voltam até você como se fossem lições inacabadas? É porque o universo não pune, ele ensina. E o que não é aprendido pela consciência se manifesta através da experiência. É por isso que Jung dizia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas um mistério a ser vivido. A lei da correspondência mostra que não há separação real. O caos do mundo é o caos da mente. A desordem externa é um reflexo da confusão interna. E enquanto você buscar mudar o lado de fora sem transformar o lado de dentro, estará apenas trocando de espelhos sem mudar a imagem refletida. Mas há uma ciência profunda por trás disso. A física moderna, especialmente a mecânica quântica, começou a confirmar aquilo que os antigos já sabiam. A consciência influencia a realidade observada. O simples ato de observar muda o resultado. Ou seja, a maneira como você enxerga o mundo altera o que o mundo te mostra. A mente é o filtro da criação. E toda vibração interna, pensamentos, emoções, crenças, ressoa no campo invisível que conecta tudo o que existe. É isso que nos leva à terceira lei,
a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Você já sentiu que o ambiente de alguém te pesa, mesmo sem uma palavra ser dita? Ou que estar perto de certas pessoas te esgota enquanto outras te fazem sentir leve? Isso é vibração. Cada emoção tem uma frequência e cada frequência cria uma realidade compatível com ela. O medo vibra baixo e atrai situações que o alimentam. A raiva vibra em desordem e cria mais conflito. Mas o amor verdadeiro, não o romântico, vibra na frequência mais alta do universo. E quando você sintoniza essa vibração, começa a viver em sintonia com as leis universais, e não mais contra elas. Jung estudou isso profundamente ao analisar os arquétipos e o inconsciente coletivo. Ele percebeu que os símbolos que emergem da psique humana não são individuais, são padrões universais que ressoam na mente de todos nós, como uma rede invisível que conecta cada ser vivo. O que um homem sente no silêncio da sua alma é refletido em outro, do outro lado do mundo, sem que um saiba do outro. Isso é vibração, é energia, é correspondência, é a dança da mente com o cosmos. E aqui está o ponto mais poderoso. Você pode aprender a mudar sua frequência. Não com frases prontas ou otimismo forçado, mas com consciência. A consciência é o botão que muda a estação da sua vida. Quando você muda o que acredita, o universo responde. Quando você cura uma ferida interna, uma situação externa se transforma. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de percebê-lo. Tudo que você vibra volta, mas o retorno nunca vem no formato que você espera. Ele vem como experiência, como pessoa, como desafio. E é assim que o universo conversa com você. Muitas pessoas perguntam: por que sempre atraio dor? Por que as coisas ruins só acontecem comigo? A resposta é dura, mas libertadora. Porque sua vibração ainda conversa com o que você não curou. A energia não mente. Ela apenas reflete o que você realmente sente, não o que você finge sentir. E aqui está o segredo. Você não precisa lutar para mudar o mundo. Precisa apenas ajustar sua frequência. E quando isso acontece, as pessoas, as oportunidades e as situações que não estão mais alinhadas com quem você é, simplesmente desaparecem. Elas não são expulsas, apenas deixam de existir na sua vibração. Essa é a linguagem oculta do universo que Jung passou a vida tentando decifrar. As leis do Caibalió não são doutrina, são mapas do funcionamento da alma humana. Elas explicam por que a dor existe, por que a vida repete padrões e por que a cura começa dentro. Cada pensamento é um pedido silencioso ao universo. Cada emoção é uma assinatura energética que você envia sem perceber. E o universo responde, sempre. A diferença é que poucos estão conscientes da conversa que estão tendo. Você não precisa se tornar espiritual para entender isso. Basta estar disposto a observar os sinais. O universo fala em coincidências, em repetições, em sensações. Ele te mostra o que você precisa ver, não o que você quer ver. E quando você começa a compreender essa linguagem, descobre que nada nunca foi contra você. Tudo sempre foi para te despertar. Você não está separado da realidade, você é a própria realidade experimentando a si mesma através de você. E quando essa consciência se instala, a vibração muda e tudo muda com ela. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Porque a maioria desiste quando a verdade começa a doer. Mas você não. Você ficou. E é exatamente aí que começa o verdadeiro despertar. Agora, você sabe que as 7 leis não são dogmas antigos ou teorias místicas perdidas no tempo. Elas são espelhos do seu próprio funcionamento psíquico. O Caibalion e Jung estão dizendo a mesma coisa, só com linguagens diferentes. Você é o universo, se observando por dentro. Mas existe um abismo entre entender isso com a mente e viver isso com o coração. E esse abismo só é atravessado por quem tem coragem de olhar para dentro. A mente humana se acostumou a viver como uma máquina, reagindo, repetindo, sobrevivendo. Você não percebe, mas está hipnotizado por suas crenças, hábitos e padrões. Acorda todos os dias achando que é livre,
Mas cada escolha é moldada por memórias, traumas e emoções que nem são realmente suas. E é por isso que, mesmo quando tenta mudar, algo invisível te puxa de volta ao velho. Esse algo é o inconsciente. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E talvez agora você entenda o que ele quis dizer. O mundo não vai mudar por você. Ele vai mudar com você, à medida que a sua consciência muda. As 7 leis do Kybalion estão operando a cada segundo, quer você saiba ou não. E quando você começa a observá-las conscientemente, o jogo vira. Porque aí você deixa de ser jogado pelo universo e começa a jogar junto com ele. Veja, a lei do mentalismo te lembra que tudo começa com um pensamento. Então, observe o que está criando. A lei da correspondência te mostra que o mundo te reflete. Então, pare de culpar e comece a se observar. A lei da vibração te ensina que energia não mente. Então, perceba o que você está emitindo quando fala, sente ou pensa. A lei da polaridade revela que nada é bom ou ruim, apenas necessário para o seu crescimento. A lei do ritmo te mostra que tudo tem ciclos e que resistir ao inverno é impedir a primavera. A lei de causa e efeito te ensina que nada é acaso, tudo é resposta. E a lei do gênero te lembra que o equilíbrio é o portal da criação. Agora respire. Sinta o peso dessas verdades. Você foi condicionado a acreditar que não tem controle, que é pequeno, impotente, que precisa esperar a vida melhorar. Mas e se eu te dissesse que você é a própria fonte da criação, só que se esqueceu disso? A cada vez que você silencia o ruído do mundo e escuta a si mesmo, você se reconecta com essa inteligência silenciosa que tudo move. A cada vez que perdoa, que agradece, que escolhe não reagir, você muda a vibração do campo ao seu redor. E lentamente, o universo começa a responder diferente. Pessoas novas surgem, oportunidades que pareciam impossíveis aparecem, portas se abrem. Não é sorte, é sintonia. Jung chamava isso de sincronicidade. O Kybalion chamava de harmonia universal. Mas o nome não importa. O que importa é a verdade por trás. A realidade começa a se curvar diante da sua consciência. E é aí que a vida se torna um espelho luminoso, refletindo não mais a dor, mas o propósito. Mas lembre-se, conhecimento sem prática é ilusão. Essas 7 leis só se tornam reais quando você as vive, quando você decide observar seus pensamentos antes de agir, quando percebe que cada emoção negativa é uma lição disfarçada, quando entende que o caos não vem para destruir, mas para reconstruir algo em você. Você começa a viver de forma consciente. E a vida, por sua vez, começa a responder em consciência. E tudo muda. Você não precisa mais controlar o tempo. Você se alinha com ele. Você não precisa mais fugir do escuro. Você o transforma em luz. A mente que antes te sabotava, agora se torna sua aliada. E pela primeira vez, você sente que o universo não está contra você. Ele sempre esteve do seu lado, apenas esperando que você lembrasse disso. Se essa mensagem fez sentido para você, se algo dentro de você despertou, se o que você ouviu te fez refletir, então este é o momento. Antes de ir, clique em inscrever-se, não apenas para não perder o próximo vídeo, mas como um compromisso silencioso com a sua própria transformação. Ative o sino, compartilhe com quem precisa ouvir isso e continue essa jornada comigo, porque o despertar não é um evento. É um processo. E cada vez que você retorna aqui, uma nova parte da sua consciência se acende. Você não está mais preso às leis. Você se tornou o criador delas. Bem-vindo de volta à sua própria mente. Bem-vindo ao início de tudo.